Ai. Eu vou começar apresentando o site do curso. Aqui nesse novo tópico agora, que é o tópico 8, né, onde a gente vai falar sobre, né, continuar estudando a estrutura de repetição enquanto, né, no tópico 7, a gente falou da estrutura de repetição enquanto faça, e nesse tópico 8 agora a gente vai falar de outra forma de usar, né, aquele enquanto sem ser da forma que a gente ensina, no tópico 7, e então a gente vai mostrar hoje no tópico 8 outra forma de usar o enquanto, né? Sem ser daquele jeito lá que a gente viu no tópico 7. Então, o tópico 8 é continuando a estrutura de repetição, só que falando agora do enquanto, onde a gente vai aprender, em vez do enquanto faça, a gente vai aprender o faça enquanto. Então, vai ser praticamente ao contrário daquilo que a gente viu, né, na semana passada, né, nas semanas passadas, né, no tópico 7. Então, como material de estudo, a gente tem essa apresentação aqui sobre estrutura de repetição enquanto, né, no Portugal Studio, que vocês vão abrir aqui, vão estudar, né, para vocês aprenderem melhor como usar essa estrutura, né, do faça enquanto no Portugal Studio, ok? Como videoaulas, a gente tem como utilizar um flag em uma estrutura de repetição para realizar entrada de dados. Esse flag a gente vai explicar agora, né, lá nos slides, tá? Então, vocês vão entender melhor também lá nos slides. E vocês podem ver, né, essa videoaula aqui, né, que vai ser muito importante para vocês poderem entender o que é flag e como usar também. Temos também a estrutura de repetição enquanto com o Portugal Studio, né, um vídeo aqui também, né, como material para vocês estudarem. Voltando aqui com as atividades avaliativas que são do Laboratório Virtual de Programação, né, temos duas atividades apenas, né, que é Prêmio do Milhão OBI 2015, né, que está valendo 2 pontos desde dia 21/6, e o Desafio do Maior Número da OBI de 2012, certo? Que está valendo também 2 pontos até 21/6. Então, vocês têm dois exercícios para fazer, utilizando, né, flag e estruturas faça enquanto, né, que é o contrário daquilo que a gente viu no tópico 7, que a gente vai explicar a partir de agora. Então, eu vou apresentar aqui de uma forma diferente, para ver se vai ficar melhor, porque daquela forma que eu estava apresentando, estava dando, né, alguns travamentos. Vamos ver se assim vai dar certo. Eu peço que, se vocês tiverem aí algum botão para apertar sobre pedir controle dos slides, eu peço que vocês não apertem esse botão, porque vai ficar confuso aqui, cada um vai ter um slide na tela, tá? Então, não clique nesse botão, por favor. Ok. Então, tá aparecendo um slide para vocês? Sim. Ok. Eu vou passar os slides e ao decorrer do tempo, se ele for travando, né, vocês veem que eu não estou falando mais daquele slide, vocês falam para mim, tá? Pode ser assim? Pode. Ok. Então, vamos começar, então. Na monitoria, então, né, de hoje, a gente vai falar a introdução, né, às estruturas de repetição. Só que nas passadas, né, a gente falou do enquanto faça. E hoje a gente vai falar do faça enquanto, que é o contrário daquilo que a gente viu anteriormente, no Portugal Studio. Então, as expectativas de hoje é compreender o uso da estrutura de repetição faça enquanto no Portugal Studio, compreender o uso das flags, que a gente também vai explicar, tá? Então, a agenda de hoje é apresentar, né, a estrutura de repetição faça enquanto, aprender suas funcionalidades, apresentar o conceito e a forma de usar as repetições. Gente, tá muito... O slide parece que mudou todo ali na hora que eu apresento assim. Deixa eu ver se eu consigo consertar. Vou tentar apresentar de outra forma mesmo, tá?
Tem que apresentar a tela mesmo, gente. Tá dando um erro ali. Tá aparecendo aí para vocês? Tá sim. Ok, então vamos voltar lá onde eu parei. Expectativas, né? Compreender o uso da estrutura de repetição fácil enquanto e compreender o uso das flags. A agenda de hoje é apresentar a estrutura de repetição fácil enquanto, aprender, né, suas Peraí que tá funcionalidades. travado aqui. Dá esse problema aqui nos slides, não sei porquê. A agenda de hoje, né? Apresentar o fácil enquanto, aprender suas funcionalidades, apresentar o conceito e a forma de usar as flags, resolver itens de exemplos, tirar dúvidas sobre a utilização do Portugal, matéria e no curso. Então, a estrutura de repetição faça enquanto, eu vou deixar para o Luiz Miguel falar, né, como a gente tinha combinado, e nas flags eu volto, né, para explicar as flags para vocês. Então, eu vou chegar aqui em algum momento aqui dessa explicação da estrutura de repetição, faça enquanto, se eu quiser falar uma coisa por cima também. Então, você pode começar, Luiz Miguel. Que eu vou Tá passando. travado só pra mim a tela? É por causa que pra mim ainda tá na tela do Teams. Ainda tá aparecendo o Teams. O Teams? É por causa que você começou a transmitir sua tela e aí você tava no Teams. Aí pra mim ainda tá nessa tela. É só pra mim? Peraí. Foi agora? Sim, agora tá aparecendo. Ok, então você pode começar aí. Tá. Então, basicamente, a estrutura de repetição faça enquanto é basicamente o enquanto que a gente tinha aprendido. Só que como vocês podem ver nesse fluxograma que está do lado, o código, aqui, o que está dentro do faça enquanto, ele é feito uma vez e a condição é feita no final. Lembra que no enquanto a gente punha enquanto x for maior que 3 ou x menor que 3, faça isso? Não, agora a gente vai fazer faça isso e lá embaixo, depois do código, a gente põe o enquanto x for menor que 3, e, enfim. Aí ele vai executar pelo menos uma vez esse código. De forma que, por exemplo, se vocês estiverem lendo a entrada do usuário para diversas pessoas, para ler o sexo de diversas pessoas, como a gente já fez, você não vai precisar inicializar as variáveis com sim ou com um valor em específico. Vocês têm que executar a primeira vez e aí depois ele testa, de forma que não precisa inicializar nenhuma variável. Vocês podem pegar do próprio usuário. Pode passar o slide. Esse aí é um exemplo igual os que a gente fez da outra vez com enquanto, que imprime 10 números na tela. Imprime do 0 até o 10. Bom, é essa estrutura aí. O faça não pode ter C cedilha, tem que ser com o C tem cedilha. E aí abre as chaves e dentro põe os comandos. Lá no final põe o enquanto e a condição do enquanto. Então percebam que, por exemplo, se ali embaixo fosse i maior do que 10, pelo menos uma vez ele iria executar antes de perceber que o i não é maior que 10. Então, ao menos uma vez ele ia escrever loop 0. Essa é a principal função do faça. Se você quer executar pelo menos uma vez e testar só no final, aí você usa o faça enquanto. Se você precisa testar no começo, desde o começo, aí você usa enquanto faça. Pode passar.
Então, chegou aqui na parte das flags, eu vou falar sobre como utilizar as flags e o que é flags. Eu vou utilizar esse exemplo que está ao lado e vou começar falando que as flags são usadas quando não existe um número fixo de repetições, dependendo assim da entrada do usuário. Então, o que é flag? Flag é um artifício, uma forma de se interromper o comando de repetição. Como que a gente interrompe o comando de repetição, né? Que é a estrutura de repetição e vai para o final. A gente usava, né? Isso acontecia quando a minha condição, quando a gente usava o enquanto, né? Anteriormente, a gente usava enquanto condição faça uma coisa, né? Então, quando aquela condição for verdadeira, enquanto ela for verdadeira, vai ser executado. E aqui, utilizando flag, é quando a gente não usa, né? A gente não tem um número de repetições específicas. Igual lá, anteriormente, a gente está usando enquanto o i for menor ou igual a 5, igual a 20, que ia até 20, que ia até 5, que ia até 15, ou até 100, por exemplo. Aqui, a gente não usa até alguma coisa, né? Até um número fixo de repetições, né? Como a gente usava a variável contadora i, né? Por exemplo. Então, nas flags, a gente não usa isso, né? Flag, então, é um artifício que interrompe o comando de repetição, né? A estrutura de repetição. E como que a gente pode fazer isso? É tornando a condição falsa, do mesmo jeito, né? Que a minha condição, né? Usando a variável contadora ficava falso e acabava enquanto, no flag é a mesma coisa. Quando ela se tornar falso, né? Não usando um contador, mas quando ela se tornar falsa, ela vai para o final, tá? Interrompendo, né, a execução do comando de repetição. Então, aqui no exemplo, ó, eu declarei, então, o início e o fim, como isso aqui é um algoritmo puro, que deu para perceber, né, que tem início e fim. Quando tem início e fim, é algoritmo puro. Então, eu declarei num, soma e conte, né, para contar como do tipo inteiro e real a média, certo? E declarei também uma variável p do tipo caractere. Então, eu já inicializei aqui soma com zero, contador também com zero e OP com S de sim, ok? Então, eu já declarei a minha estrutura de repetição enquanto faça e já declarei também o fim dela, né, para mim não esquecer, e coloquei minha condição. Qual que é a condição? É para OP, né, ser igual a S, né? Vocês lembram que no algoritmo puro, atribuição é a setinha para a esquerda, e igualdade é um sinal de igual, certo? Então, enquanto o OP for igual a S, né, de sim, enquanto a opção for sim, faça, né? Faça o quê? Vai pedir, né, para digitar um número, a gente vai ler um número, né? Então, quando for assim, ele vai ler um número, vai somar, né, vai atribuir a variável soma, o que já tinha nela, que começa com zero, né, mais esse número que eu li. Então, vai somar todos os números que eu li, que eu vou ler, né, quando isso aqui for verdadeiro, quando a condição for verdadeira, e o meu contador vai receber o que eu tenho, contador que começa com zero, né, mais um. Então, com esse comando aqui, eu vou utilizar ele para pegar o que eu tenho em contador, né, através de quantas vezes eu fui executando esse enquanto, eu vou somar um a ele, né? Para quê? Para me mostrar ele aqui no final, né, para dividir quantas vezes foi executado para me calcular a média, né? Vou voltar nisso aqui quando for mostrar a média. Então, ele vai pedir no final, né, somar todos os números e calcular o contador de quantas vezes foi executado. Ele vai escrever para mim. Deseja continuar S ou N, né, sim ou não. Então, eu vou ler OP, que vai para a opção de novo, que é caractere, e vai verificar aqui em cima de novo, ó, ok? Então, se OP, então, leu OP, voltou lá em cima para testar de novo, né, como eu já tinha explicado. OP é igual a S. Se eu digitar aqui dentro, né, anteriormente, que S, deseja continuar sim ou não? Se eu digitar sim, ele vai ser igual de novo, OP é igual a S, vai executar tudo de novo. Mas aí, se eu chegar aqui embaixo de novo e ele perguntar, deseja continuar, e eu digitar N de não, ele vai verificar lá em cima de novo, né? OP é igual a S, ele vai ver que não vai ser igual mais, né? OP, eu atribuí N ele aqui embaixo, né? Eu li ele como N, né? Para mim parar, né, a execução do enquanto, para mim parar de digitar um número e somar ele. Certo? Então, eu digito N. Então, ele vai ver que essa condição se tornou falsa, porque OP não é mais S, não é igual a S mais. Ele é N. Então, se tornou falso e ele foi para o fim do enquanto, né?
executando todos os comandos que tem abaixo dele. Então, abaixo dele, eu atribuí a média, a soma de todos os números que eu fiz dentro do enquanto, né, em determinadas vezes, né, que eu não sei a quantidade de vezes que isso aqui foi executada, né, antes de consultar minha variável contadora, eu não sei quantas vezes isso aqui foi executada, né, e como eu não sei, eu usei flag, que a gente usa flag quando a gente não sabe quantas vezes a gente vai ter que repetir. Então, a gente coloca aí essa variável, né, caractere OP, né, de opção, sim ou não. Quando for sim, ele repete, né, ele faz esse comando quantas vezes essa condição for verdadeira, né, que for sim, eu quiser repetir, né, para digitar um número. Quando eu não quiser, eu digito N, né, de não. Ele para a execução, certo? Então, quando a soma que eu somei todos os números dentro da estrutura de repetição, com essa soma eu vou calcular a média. Então, média vai receber o que tem em soma dividido por quanto. Vocês lembram que quando eu falei na última aula, de sexta, que a gente calcula a média, a fórmula da média é a média, vai receber o quê? A soma de todos os números, né, que eu quero a média, dividido pela quantidade de números que eu somei. Né? Então, como que eu vou saber a quantidade? Né? Eu peguei a soma dividido pela quantidade, né, que é o contador que eu coloquei aqui, que tinha nele mais um, né? Cada vez que foi executado, vai somar um a ele, né? Começou com zero, que eu não contei nada ainda. Então, a partir que ele for executando, vai somando um, cada vez que essa estrutura for repetida, certo? Então, cada vez que ela for executada, cada vez que ela for repetida, vai ser um contador, e um número eu vou ler nessa execução, né? Em cada execução. Então, eu vou colocar o contador de quantas vezes eu li um número, quantos números eu li, né? Então, dividido pelo contador. Então, essa aqui vai ser a média. E eu vou escrever lá na tela. Média é igual ao valor de média. Vocês conseguiram entender esse exemplo usando flag? Né? Que flag, né, é um artifício que interrompe o comando de repetição. Né? Flag é o que, simplificando? É uma condição que a gente coloca, né, como OP, que ela tem que ser igual a S, né? Ou ela for igual a S. Se ela for igual a S, vai executar. Se ela for N, que eu colocar aqui embaixo de novo, ela for verificar lá em cima, vai ser falso, ela vai acabar. Certo? Então, flag é outro jeito de colocar uma condição numa estrutura de repetição, sem usar a variável contadora, né, que a gente viu que é o i. Então, sem usar o i, eu também consigo fazer a condição da minha estrutura enquanto faça, né, que a gente viu no tópico 7. Vocês conseguiram entender, então? Essa variável OP da condição, que ela tem que ser igual a sim, para ela executar? Eu consegui. Ok. Então, vou passar para esse outro exemplo, que fala, né, um exemplo de flag com faça enquanto. A gente viu, né, o exemplo com flag ali no algoritmo puro, da estrutura enquanto faça, né, que vocês já sabem, né? E agora eu vou mostrar um exemplo com o faça enquanto que a gente já viu hoje com a explicação do Luiz Miguel, né? Que é o primeiro ele faz e depois verifica, né? Para fazer de novo. Se for verdadeiro, se for falso, não faz de novo e acaba, né? Então, um exemplo com flag, eu fiz aqui, eu declarei número e soma do tipo inteiro e inicializei a soma com zero, né? Atribuindo zero à soma, né? Porque eu não somei nada ainda. Eu posso tanto fazer essa atribuição aqui, quanto eu posso fazer ela aqui depois das declarações de variáveis, né? Então, eu posso fazer tanto na declaração de variáveis, quanto embaixo das declarações, né? Então, eu atribuí ali zero, né, a soma, que eu não somei nada ainda. Então, declarei também a cadeia, do tipo, uma variável resposta do tipo cadeia, e eu criei uma estrutura de repetição em faça enquanto, né? Diferente daquela que a gente já viu, que é enquanto faça. Enquanto faça é essa condição e o que faz lá dentro. E a faça enquanto, ela primeiro faz para depois perguntar, né, para saber a condição, né? Então, faça, primeiro ele vai fazer, ó. Independente da condição, primeiro ele vai fazer, pelo menos uma vez, né? Então, ele vai escrever na minha tela, digite mais um número para soma. E eu vou ler esse número. Então, eu vou somar esse número várias vezes, né, com o que eu for digitando nas próximas repetições. Então, soma vai receber o que eu tenho em soma, que começa com zero,
mais o número que eu acabei de digitar, né, que na próxima vez de execução já vai ser, soma vai ser outro número, né, com esse número aqui que eu digitei na primeira vez. Então, se eu digitar 2 aqui na primeira vez, então 0 mais 2 vai ser 2, então soma tem 2. Aí, se eu passar para a próxima vez, a próxima repetição, soma tem 2, então soma recebe o quê? 2 da última vez que eu executei, mais o próximo número que eu li. Se eu li 3 aqui da segunda vez, então vai ser 2 mais 3, que agora soma vale 5. Então, essa linha de comando aqui, soma é igual a soma mais número, vai somar todos os números que eu digitar, né? Nesse leia número aqui, quando ele pedir o número para a soma. Né? Então, vai ser essa linha de comando aqui que vai somar todos os números. E escreva, ele vai escrever para mim, a soma até agora está em o valor de soma que eu somei, que eu tenho somado ainda, né, vamos voltar no exemplo da primeira vez, que foi executar e digitar 2 como número, então soma vai ter 2, né, 0 mais 2, 2, então soma tem 2. Ele vai escrever a soma até agora está em 2 barra N para pular para a próxima linha, né, para esse texto aqui não ficar aqui colado ali na frente, e sim embaixo. Então, por isso que eu coloquei barra N, certo? E o escreva. Outro escreva pedindo, né? Se eu quero continuar ou não. Perguntando se eu quero continuar. Desejo continuar sim ou não. Aí eu vou ler a resposta, que é do tipo cadeia, certo? Então, eu já li na primeira vez que foi executado aqui, sem ver condição, sem ver nada. Então, ele já executa pelo menos uma vez, independente da condição. Então, ele digita um número, lê um número, soma esse número, mostra a soma desse número e pergunta se eu quero continuar. Se for sim, né, ele já me mostrou, independente se for sim ou não, a soma do primeiro número, né, com 0, que vai ser o próprio número. Né, e perguntou se eu quero continuar. Se eu digitar, então, enquanto a resposta for igual a S, ou a resposta for igual a S minúsculo, que é a mesma coisa, né, de sim, se eu digitar sim maiúsculo ou sim minúsculo, vai ser a mesma coisa aqui. Né, ele vai executar do mesmo jeito. Então, enquanto a resposta for sim ou enquanto a resposta for sim, né, que pode ser minúsculo ou maiúsculo, enquanto a resposta for igual a sim, ele vai voltar aqui em cima no faça e vai executar de novo, certo? Então, no enquanto faça, a gente tem, que a gente já viu, né, no enquanto faça, ele primeiro pergunta, né, ele pergunta a condição, verifica se ela é verdadeira e executa. Se não for verdadeira, ele vai para o final, né? E aqui, primeiro, ele faz, no faça enquanto, ele faz uma primeira vez, ele executa os comandos pela primeira vez, e depois te pergunta, né? Depois ele verifica se a condição é verdadeira, para ele repetir esses comandos de novo, certo? Em alguns exercícios, isso é necessário, né? Independente se for verdadeiro ou não a condição, eu tenho que executar primeiro os comandos que estão lá dentro para depois verificar. Né? E se for verdadeira a condição de novo, ele volta lá para cima. Então, esse exemplo com flag, eu não utilizei a variável contadora aí. Vocês viram? Então, que com flag a gente não usa a variável contadora aí, e sim a opção, né? Que aqui não declarei ela como opção, mas sim como resposta, certo? Então, se a resposta for igual a sim, né, minúsculo ou maiúsculo, ele vai repetir de novo, ok? Vocês conseguiram entender essa aqui? Sim. Ok. Só uma coisa interessante de falar das flags e do enquanto faça é que, já que a flag é uma variável limitadora dita pelo usuário, o faça enquanto é a melhor forma de você usar essas flags, por causa que a entrada do usuário até então é desconhecida. Só que aí você executa uma primeira vez, sempre vai estar a primeira vez, porque o usuário tem que digitar alguma coisa para você saber se é para continuar ou não. Então, você executa uma primeira vez com faça e aí, de acordo com a entrada do usuário, aí você termina ou não. E por isso o faça enquanto foi ensinado, está sendo ensinado junto com com as flags. Isso aí. Então, nesse outro exemplo aqui, utilizando flag no faça enquanto, não utilizando a opção do tipo cadeia igual, né, a resposta igual
AS. Nós deixamos até a cadeia resposta aqui, não utilizamos ela aqui no programa, né? Mas deixamos aqui para vocês verem que a gente não precisou dela, né? Para me mostrar aqui também. Então, declarei inteiro, número e soma, né? Começando com 0, que eu não somei nada ainda, onde número é o número que eu vou digitar aqui na estrutura de repetição e soma é o que vai guardar a soma de todos esses números, né? Então, eu declarei a minha estrutura faça enquanto, né? Então, digitei faça, abre chaves e fecha chaves, onde o que está tudo dentro dessas chaves, ele vai executar se a condição for verdadeira. Aqui, ele primeiro executa e depois verifica a condição, certo? Então, ele executa tudo isso aqui primeiro do faça, independente se é verdadeiro ou falso, ele executa pelo menos uma vez. E depois verifica. Se for verdadeiro, ele volta, executa tudo que está entre chaves, né? Que é os comandos de repetição, né? Que é a mesma coisa que estão lá enquanto faça, né? Tudo que está dentro de chaves, ele vai executar quantas vezes a condição for verdadeira. E se isso aqui a condição, ele vai executar uma vez, né, o que está dentro de chaves, né, então todos os comandos vão ser executados pelo menos uma vez, e se for verdadeira essa condição aqui, que está dentro de parênteses, ele volta e executa tudo de novo. Então, esse outro exemplo com flag, eu estou utilizando não o sim, né, para saber se a minha opção é sim ou não. E estou, né, primeiro, ele vai executar independente se é sim ou não, pedindo para me digitar mais um número para a soma. E eu vou ler o número. Se então, eu vou somar todos os números, né, com aquele comando que eu já expliquei, né, soma, vai receber o que eu já somei antes, mais o número que eu estou lendo agora, né, então a soma está guardando a soma de todos os números. E estou escrevendo, né, a soma até agora está em soma, né, que é a soma de todos os números que eu somei pela primeira vez. Então, se na primeira vez eu digitar um número aqui como 3, então o 0, que na primeira vez eu não somei nada ainda, então vai ser 0 mais 3. Que então soma tem 3. Então, a soma até agora está em 3, né? Barra N para pular uma linha, certo? E aí ele vai verificar, enquanto o número for diferente de 0, o que essa condição está me dizendo? Ela também é uma flag, porque eu não estou utilizando uma variável contadora. Então, quando eu não uso uma variável contadora, ela é considerada uma flag, certo? Quando a gente usa uma variável contadora, né, a gente usa uma variável contadora, né? Então, ela vai ir até aquela condição for verdadeira. E quando a gente usa flag, né, quando a gente não usa uma variável contadora. Então, eu digitei, né, ele mostrou a soma dos números que eu digitei na primeira vez. E verificou. O número que eu digitei é diferente de 0, esse sinal aqui de exclamação com um igual significa diferente. Então, número é diferente de 0. Então, se ele vai executar isso aqui dentro pela primeira vez e vai perguntar, se eu digitar 0, ele acaba. Certo? Porque o número, para ele repetir aqui em cima de novo, ele tem que ser diferente de 0. E se eu digitar 0, então, aqui em cima, né, quando ele pedir para digitar um número, se eu digitar 0, ele acaba. Né? Então, ele acaba a estrutura de repetição faça enquanto. Então, ele não vai pedir para você digitar mais um número e não vai somar mais número. Certo? Então, vai acabar. Como que essa estrutura de repetição acaba? Quando, então, o número não for diferente de 0. Né? Então, a condição aqui, então, é número diferente, esse símbolo aqui diferente, né? Uma exclamação igual, então, número diferente de 0. Então, enquanto o número for diferente de 0, então eu tenho que digitar um número aqui diferente de 0 para me continuando, certo? Se eu digitar 0, ela acaba, né? Então, o número que eu digitar aqui tem que ser diferente de 0 para ele continuar repetindo, né? Para me continuar somando. E se eu digitar 0, ele acaba a execução, né? Ela se torna falsa e acaba. Vocês conseguiram entender aí sem usar o sim? Conseguiram entender essa aqui, gente? Consegui. Então, eu vou passar para a próxima. Aqui, ó, esse exemplo aqui, não é usando o faça enquanto mais, e sim o enquanto faça que a gente viu no tópico 7. Então, eu declarei, né, a mesma coisa que a gente já viu, né, somar o número, só que de 3 formas que eu já mostrei, né? Então, inteiro, número e soma, que eu vou guardar a soma. Cadeia é a resposta, né, começando recebendo sim,
né? O texto sim. Como é cadeia, tem duas aspas entre elas, né? Para mostrar que isso aqui é o texto que está guardado em resposta. Se fosse caractere, era uma aspa só, tá, gente? Então, para padronizar isso, eu aconselho usar só do tipo cadeia e usar as duas aspas, né, entre o texto da variável. Então, eu criei uma estrutura, né? Declarei a estrutura de repetição enquanto. Então, enquanto essa condição entre parênteses for verdadeiro, ele vai executar todos esses comandos. Eu, particularmente, eu prefiro usar o enquanto, porque a gente não precisa executar pela primeira vez e depois verificar, certo? Mas é importante, né, a gente aprender também a estrutura faça enquanto, né, para a gente ter um conhecimento maior. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele executa todos esses comandos que estão aqui dentro, né, dentro das chaves, né, da abertura de chaves do enquanto e do fechamento das chaves do enquanto. Então, tudo que está entre essas chaves aqui de abertura e fechamento do enquanto, todos esses comandos que estão aqui dentro dessas chaves vão ser executados à medida que essa condição for verdadeira. Então, minha resposta começa com sim. Por que ela começa com sim? Para ele entrar aqui, ó, vocês veem que a minha condição é enquanto a resposta for igual a S de sim, ou a resposta for igual a S de sim, né? Maiúsculo ou minúsculo. Certo? Então, enquanto a minha resposta for igual a sim, ele vai executar. E aí vocês me perguntam, por que eu comecei a minha estrutura, a minha declaração da resposta como sim? Alguém sabe me responder por que eu comecei ela como sim? Observando aqui a minha estrutura de repetição. Por que eu comecei ela como sim? Para que seja aceita a repetição. Isso mesmo. Então, eu declarei ela como sim, inicialmente fora da estrutura de repetição. Por quê? Porque ela tem que entrar pelo menos uma vez na minha estrutura de repetição. Por quê? Porque o meu algoritmo aqui, esse programa não é para somar todos os números que eu digitar? Então, se é para somar todos os números que eu digitar, eu tenho que somar pelo menos um número, senão não ia justificar, né, a criação desse algoritmo. Para que eu ia criar ele? Eu crio ele para me somar todos os números. Então, eu tenho que somar pelo menos um número, senão eu não precisaria usar esse algoritmo, certo? Então, enquanto a resposta for sim, né, minúsculo ou maiúsculo, dependendo do que for digitar aqui embaixo, para voltar. Então, se for sim, então ela tem que começar com sim, porque ela tem que executar pelo menos uma vez para perguntar se quer continuar depois, certo? Então, tem que começar com sim e a condição tem que ser igual a sim, certo? Então, como começa com sim, então, enquanto resposta é igual a sim, resposta é igual a sim, então, enquanto a resposta for igual a sim, ele vai escrever digite mais um número para a soma. Eu vou digitar o número. Vamos supor que eu digito 5. Então, soma vai receber o que tem em soma, que começa com 0 na primeira vez. Então, 0 mais o número que eu digitei, que foi 5. Então, soma tem 0 mais 5, que é 5. Então, na primeira vez, soma tem 5. Como meu exemplo aqui, tá? Então, ele vai escrever na tela, a soma até agora está em soma. Soma o quê? É o valor de soma, que é, na primeira vez, 5. Barra N, né, entre aspas, para pular uma linha. Pulou e vai perguntar como escrevo de novo. Deseja continuar? S ou N? Sim ou não? E vou ler a minha variável cadeia, que é a resposta. Não podia ser inteiro, tá? Nem real, nem nada. Tem que ser do tipo cadeia, né? Como a gente usou um texto, então tem que ser do tipo cadeia ou caractere, certo? Então, leia resposta. Então, eu li resposta. Vamos supor que eu digitei S de sim. Voltou lá em cima para verificar. Enquanto a resposta foi igual a sim, ele vai verificar. Eu digitei sim aqui e atualizei o valor de resposta. Resposta estava com S, eu digitei S aqui, então continuou com S. É igual a S de sim? Então vai executar de novo. Digite mais um número para a soma. Vamos supor que agora eu digito 7 como número. Tá? Então, soma tem 5 da última vez que eu executei, né? Da primeira vez. Então, soma tem 5 da última vez, mais o número que eu acabei de digitar, que é 7. 5 mais 7 vai ser quanto? 13. Então, soma vai ser 12, no caso, né? Então, soma vai ter 12. Ele vai escrever, a soma até agora está em 12, barra N. Vai escrever de novo, né? Então, somou 12, né? Somou a primeira vez que era 5, com mais 7, agora foi para 12. Então, mostrou a soma. Ele perguntou de novo, deseja continuar? Sim ou não? Se eu digitar N de não aqui agora para a resposta, o valor de resposta vai ser atualizado. Não vai ser S mais, vai ser
N, de não. Então, resposta vai ser igual a N, né? Então, vai verificar. Enquanto a resposta for igual a S, ou a resposta for igual a S minúsculo, sim, ele vai ser falso, porque a resposta não é igual a S mais, e sim, ele é igual a N, de não. Então, se tornou falso. Ele não é sim mais, e sim, ele é não agora, ok? Ele não é mais sim. Ele é não, que eu digitei não. Então, ele verificou. Resposta é igual a sim? Não, ele não é igual a sim, é igual a N, de não. Certo? Então, se tornou falso, ele foi para o final. Mas no final não tem mais nada. E você me pergunta, você não vai mostrar a soma, não? Eu já mostrei a soma lá dentro. Ó. A soma até agora está em soma. Eu não posso deixar para mostrar a soma aqui fora. Por quê? Porque se eu digitar não aqui, ele vai acabar, né? E vai tá, eu acho que também daria certo, né? Para digitar fora a soma. Né? Pode ser tanto dentro quanto fora, né? Não tem problema não, para mostrar a soma. Pode ser tanto aqui dentro como aqui fora, certo? Mas como eu coloquei dentro ali também, acho que é melhor para colocar dentro. Então, se todo mundo tiver entendido, eu vou passar para a próxima. Todo mundo entendeu? Aí o uso das flags no faça, enquanto e no enquanto faça. Flag, então, é a utilização, né, de uma condição sem usar uma variável contadora, né? Então, flag é usando uma variável caractere OP, né, de opção igual a sim, é usando uma condição, né, sendo diferente de zero, né, para quando eu digitar zero acabar, certo? Então, é isso aí que é flag. Vocês conseguiram entender direitinho, flag? Sim. Ok. Se tiver mais dúvida em relação ao flag, na utilização lá nos exercícios, que está lá no LVP, eu proponho que vocês falem no grupo lá, né, da monitoria ou coloquem lá, né, no fórum de dúvidas para a gente responder, tá? E também tem a gravação, né, que vai estar disponível no site dessa explicação, né, para vocês voltarem lá para acompanhar a explicação, se tiver dúvidas. Lembrando que na sexta a gente também vai falar, né, resolver os itens do LVP dessa semana, aqueles 2 itens lá que eu mostrei no início. De exercício eu não vou resolver, vou dar algumas dicas, tá? E se tiver muito difícil para todo mundo, eu vejo se a gente resolve pelo menos um, tá? E se vocês quiserem também, tiver alguma dúvida, pode me mandar no WhatsApp e no fórum de dúvidas do site, ok? Então, aqui nesse vamos resolver, no primeiro exercício, é um exercício que pergunta assim: José tem vários boletos bancários para pagar, mas já perdeu a conta de quantos boletos, né? Quantos são? Fazer o algoritmo que leia o saldo inicial da conta de José. Então, eu tenho que criar uma variável real, né? Como saldo pode ter casas decimais, então, saldo inicial é uma variável do tipo real. Então, eu vou declarar ele lá, saldo inicial do tipo real. Calcular e imprimir o saldo final restante que sobrou, né, da conta de José após pagar todos os boletos, né? Então, a gente vê aqui que ele perdeu a conta de quantos boletos ele tem que pagar, né? E ele quer que mostre no final o saldo final depois que ele pagou todos os boletos. Eu sei quantas vezes, ali eu tenho uma dica, né, usando com flag, então eu vou usar flag nesse exercício, né? Ele não me mostra, como é que eu sei que eu vou usar flag? Porque ele não me mostra a quantidade de boletos que eu tenho para pagar. Vocês conseguem entender isso? Se ele tivesse me mostrado aqui, José tem 5 boletos bancários para pagar, aí eu ia utilizar sem flag, eu ia utilizar uma variável contadora que ia de 1, né, ia começar com i igual a 1 e ia de i menor ou igual a 5, né, que ia de 1 até 5. Né? Como aqui a gente não tem a quantidade de boletos que ele quer pagar, a gente vai usar flag. Né? Como a gente não sabe a quantidade determinada de itens que ele vai, de boletos que ele vai pagar, então eu não utilizei, eu não posso utilizar uma variável contadora aí, né? Porque eu não sei quantos boletos são. Então, eu vou usar o quê? Uma flag para me ver a condição, né? Para me repetir a repetição, para me repetir, né, a minha estrutura de repetição quantas vezes eu quiser. Então, eu vou usar flag, né, a respeito da minha opção lá, né? Se for sim, eu vou executar de novo. Se for não, né? Se não tiver mais boleto para pagar, eu digito não
e ele vai acabar. Então, com essa mente aí do exercício, eu acho que vocês conseguiram, né, com o exemplo que eu já passei, dar uma coisa, né, na cabeça, dar uma ideia na cabeça para a gente já executar e criar esse programa. Então, vamos lá no Portugal para me mostrar esse exemplo para ver, né, para a gente criar esse exercício. Então, aqui no Portugal Studio, eu tenho, vamos resolver número 1. Então, como ele pediu, né, o saldo inicial, eu criei uma variável tipo real sal para guardar o valor do salário. Né? Eu não criei saldo inicial e saldo final. Vou explicar isso mais no final, certo? E débito. Débito de quê? Do valor, né, que eu vou guardar para debitar do valor que eu tenho no meu salário, né? Então, esse valor do débito seria o quê? O valor dos boletos, né? Poderia colocar aqui também como boleto, né? Ou o valor do boleto. Mas eu coloquei débito também, que é o que vai tirar daquele salário, certo? E declarei uma cadeia OP, uma variável OP do tipo cadeia. Cadeia é o quê? É texto. Lembrem-se disso, né? Então, fora da minha estrutura de repetição que eu faço enquanto, eu estou pedindo para digitar o salário inicial, né, o saldo inicial do José. E li, né, isso na variável salário. Então, salário já tem o saldo inicial dele. Então, vamos supor que o salário inicial dele é R$ 1.200. Guardem esse valor. Então, salário inicial, R$ 1.200. No meu exemplo, tá? E entrando aqui no faça enquanto, vocês viram que o Luiz Miguel explicou isso, né? Que no faça enquanto, a gente, no faça enquanto, ele executa pelo menos uma vez, independente da condição, depois verifica. Se for verdadeiro, ele volta nas condições, executa de novo e verifica. Se for verdadeiro, ele volta nas condições de novo e ele volta nas linhas de comando e executa, certo? Então, primeiro ele executa e depois verifica. Então, ele executa pela primeira vez e se a minha variável, se a condição for verdadeira, ele executa de novo, certo? Então, primeiro ele vai fazer independente da condição. Ó. Faça, abre, fecha aspas. Então, o que está dentro dessa aspas aqui, abrindo e fechando, são esses comandos aqui. Então, ele vai executar todos esses comandos aqui quando a condição for verdadeira e na primeira vez, né? Como eu já mostrei aqui. Então, na primeira vez, ele vai escrever, digite o valor do boleto bancário. Aí eu vou ler, leia o débito, né, que é o valor do boleto que eu vou te retirar do saldo, né? À medida que eu vou pagando, o meu saldo vai diminuindo, certo? Então, o salário vai ser o quê? O que eu tenho salário, que começou como 1.200, no meu exemplo, que eu falei aqui para vocês, menos o quê? O débito, que é o valor de quem? Do boleto que eu acabei de pagar, certo? Então, se eu acabei de pagar um boleto de R$80, aqui se eu li débito como R$80, então o valor do boleto é R$80, certo? Então, salário é o que eu tenho salário, então salário está recebendo o que eu tenho salário, que é o quê? 1.200 menos o débito, que é 80. Então, 1.200 menos 80 vai ser 1.120, certo? Então, salário tem 1.120. Ele escreve na tela. Deseja continuar, né? Deseja continuar o quê? Deseja continuar a pagar os boletos, né? Seria isso aqui, deseja continuar a pagar os boletos? A pagar os boletos. Vamos acrescentar aqui. Deseja continuar a pagar outros boletos? Outros boletos? Sim ou não? Aí eu vou ler OP. OP é o quê? É uma variável cadeia, né? Que vai estar aqui na minha condição. Se for sim, vai executar de novo. Então, eu vou ler aqui na primeira vez. Deseja continuar a pagar outros boletos? Sim ou não? Se for sim, OP recebeu sim, né? Então, leia OP. Né? Valor de sim ou não. S ou N. Então, o valor de OP, né, a partir depois que eu li, tem S ou N. Se eu digitar S, então OP tem S, certo? E vai ver a condição para ver se ele pode executar todos esses comandos aqui em cima de novo. Tá? Enquanto o OP for igual a S de sim, né, ele vai executar todos os comandos de novo. Aqui eu digitei na primeira vez S, digitei S, né? No meu exemplo aqui que eu falei anteriormente, eu falei S, então o OP tem S. Enquanto OP é igual a S, OP é igual a S, então vai executar tudo de novo. Ó, vai pedir, digite o valor do próximo boleto, né? Vai ler o outro boleto, né? Já li o primeiro boleto lá, então já passou para o próximo. Digite o valor do próximo boleto, né? Então, débito, o valor desse boleto de agora que eu estou lendo. Então, salário tem o quê? 1.120, da última vez, vocês lembram dele, né?
Então, esse valor vai continuando, né? À medida que você vai continuando a pagar os boletos, vai só diminuindo esse valor que eu tinha. No início, eu tinha 1.200. Agora, depois que eu paguei o primeiro boleto, né, eu executei, né, pela primeira vez isso aqui, ó, esses comandos, eu executei pela primeira vez, né? Então, eu já paguei um boleto, né, com esses comandos. Então, já diminuiu de 1.200 o meu salário para 1.120, né? Então, na segunda vez, né, na primeira vez eu digitei S, então, condição foi verdadeira, né, o P igual a S, voltou aqui em cima, executou tudo de novo, ó. Vamos supor que eu digitei agora no débito o valor do próximo boleto como R$20 o boleto. Então, se eu tenho salário, vai receber o que tem em salário. Salário tem o que da última vez? 1.120. Menos o que? O valor do débito, o valor desse boleto que eu vou pagar agora, que é quanto? R$20. Então, 1.120 menos 20 vai ser quanto? 1.100. Certo? Então, 1.120 menos 20 vai ser 1.100. Então, agora o salário tem 1.100. Certo? Escreveu, deseja continuar a pagar outros boletos? Sim ou não? Vamos supor que eu digitei na OP sim de novo. Então, a OP tem S, né? Então, enquanto a OP for igual a S, a OP igual a S, então executa tudo de novo. Então, eu vou ler outro, né? Cada vez que for executando, é cada boleto que eu vou pagar, certo? Então, eu digitei o valor do próximo boleto, vamos supor que agora é R$100 o débito, né? O valor do boleto. Então, o salário tem o quê? 1.100, né? Dos dois boletos que eu já paguei, sobrou o quê? 1.100. Então, o salário recebeu, que tem salário que é 1.100, menos o débito, que é o valor desse boleto de agora, que é quanto? R$100. Então, 1.100 menos 100 é R$1.000. Então, o salário tem o quê? R$1.000. Certo? Então, ele vai escrever, deseja continuar a pagar outros boletos? Vamos supor que eu já paguei os boletos que eu queria, que eu não sei quantos boletos eu tenho. Então, como eu não sei quantos boletos eu tenho, eu usei uma flag, né, para verificar. Enquanto eu digitar, para continuar, enquanto eu digitar sim, eu vou repetindo as condições infinitamente. E quando eu digitar N de não, eu não quero continuar mais. Então, ele vai acabar. Então, vamos supor que eu digitei aqui, então, deseja continuar a pagar outros boletos? Não. Então, se eu digitar N, então, o P agora tem N. Vai verificar de novo. Enquanto OP for igual a S, OP é igual a S? Não, OP não é igual a S mais não. Então, essa condição se tornou falsa. OP eu digitei como N, então OP tem N, e não S, então se tornou falso. E foi para o final. E no final do tudo enquanto, tem o quê? Tem outros comandos. Outros comandos para mostrar o quê? Aqui, ó, no PowerPoint, no exercício, ele pediu para quê? Imprimir o saldo final restante da conta, né, do mesmo, após pagar todos os boletos. Então, após pagar todos os boletos, né, quantos boletos que eu não sei, quantos boletos que eu paguei, eu vou mostrar. Escreva, né, o saldo final restante da conta de José é, vírgula, para separar o texto, tá, entre aspas, que ele vai imprimir, da variável, então, vírgula, salário, né, então, o saldo final restante da conta de José é o salário, né, que sobrou, que aqui, no caso, é R$1.000, certo? Com meus exemplos, vocês viram que sobrou R$1.000. Então, o salário final restante da conta de José é R$1.000. E escrevi um /N entre aspas, né, para pular uma linha. Tá, aí vocês me perguntam, tá, se eu quiser saber quantos boletos bancários, perguntasse no exercício, quantos boletos bancários ele pagou? Ali no exercício, ele falou que não sabe quantos boletos ele tem para pagar. Então, ele vai ter que digitar assim até esses boletos acabar. E quando os boletos acabar, acabou de pagar tudo, ele vai digitar não. Aí vai mostrar para mim no final aqui o saldo que sobrou depois dele pagar todos os boletos. Certo? Se eu quiser no final, então, se o exercício pedisse, né, como ele não pediu, eu não fiz. Mas se pedisse o exercício, ele pedisse para mostrar quantos boletos eu paguei ao final disso, para me mostrar para o José quantos boletos eu paguei. Aí eu podia ter criado aqui, ó, uma variável inteiro. Vamos criar aqui, ó, uma variável inteiro para guardar quantos, né? Quantidade. Então, quantidade vai começar com o quê? Recebe 0. Por que ela recebe 0? Porque eu não tenho nenhuma quantidade ainda, né? Eu não vou ler a quantidade. Então, eu tenho que atribuir um valor para ela. Então, atribuir 0. Por quê? Eu não somei nenhuma quantidade ainda, né? Quantidade de boletos aqui no caso, tá? Então, vamos colocar aqui quantidade de boletos. Então, aqui, ó, depois de somar todos os boletos, calcular o salário aqui, ó, tirando o valor de cada boleto que eu digitei, eu vou somar aqui, né?
Antes de perguntar se eu quero continuar, eu já vou somar aqui, ó, quantidade de boletos, vai receber o que eu tinha em quantidade de boletos, mais quanto? Mais um, porque cada vez que isso aqui foi executado, né, vou somar um boleto que eu paguei, certo? Então, esse aí é a linha de comando para saber a quantidade de boletos que eu paguei. Declara ela do tipo inteiro, porque a quantidade vai ser 1, 2, 3, 4, 5, etc. Né? Então, quantidade vai receber o que eu tenho em quantidade, que começa com 0, que eu não tenho quantidade nenhuma ainda, não paguei nada ainda. Aí vai ser 0 mais 1. Então, a primeira vez vai ser um boleto que eu paguei. E se eu voltar aqui, se a condição for verdadeira, voltar de novo, né? Quantidade vai ser o quê? Vou pagar outro boleto. Então, quantidade de boletos só tem 1. E vai receber o quê? 1 mais 1. Vai ser 2. Então, eu paguei 2 boletos. Aí eu mostro isso aqui no final, ó. Depois do barra N, para pular a linha, eu vou escrever aqui, ó. Escreva. Vamos supor que eu queria mostrar também a quantidade, né, de boletos que eu paguei. O José pagou Qual que é a quantidade de boletos que o José pagou? Né? O que tem em quantidade de boletos, né? Que é a minha variável que guardou a quantidade de boletos que eu paguei, que é do tipo inteiro. Certo? Vou escrever também aqui, vou copiar esse comando aqui, barra N, para me pular outra linha aqui para não ficar confuso. Certo? Vamos executar então. Vamos supor então que está pedindo para digitar o saldo inicial de José. Vamos supor então que ele começa com R$8.000. Né? Quem tiver calculadora aí para conferir se meu comando está certo, pode pegar a calculadora aí para a gente conferir se vai dar certo, tá? Esses comandos aqui de conta, de dinheiro, de números, é muito importante a gente verificar com a calculadora se está dando certo, tá? Então, vamos supor que o saldo inicial de José é 8.000. Então, vamos colocar na calculadora 8.000, certo? Digite o valor do boleto bancário que eu quero pagar. Vamos supor que esse boleto custa R$150. Então, vamos tirar de 8.000, né? Menos 150. Então, o meu valor que vai ficar aqui agora, depois de eu tirar 150, vai ser 7.850, certo? Então, ele pergunta ali, ó, deseja continuar a pagar outros boletos? Sim ou não? Vamos pensar aqui se eu vou continuar ou não. Voltando aqui, ó, vou terminar e vou fazer passo a passo para vocês verem como que é a execução do faça enquanto por linha de comando. Tá? Então, deseja continuar a pagar outros boletos? Vamos supor que eu quero, então vou digitar S. Sim ou não? Sim. Então, digite o valor do próximo boleto, né? Digite o valor do boleto bancário. Vai ser o quê? Vamos supor que agora o boleto bancário custa R$500. Então, desse valor de 7.000 que ficou, né, esses 7.850, vai tirar agora mais o quê? R$500. Vai sobrar o quê, então? Dou Enter. Você perguntou se eu quero continuar ou não. Vamos supor agora que eu não quero continuar. Então, aqui agora, se eu não quero continuar, ó, verificando aqui, ele vai ser falso, vai mostrar o valor que sobrou, né, o salário restante, que vai ser o que na calculadora que eu fiz aí? Então, de 8.000 eu tirei 150 e 500, né? Então, vai ser 7.350, né, o valor que sobrou. Então, ali ele me mostrou o saldo final restante da conta é 7.350, certo? E me mostrou, né, pulou uma linha com barra N daqui para cá, e me mostrou a quantidade de boletos que o José pagou foi quantos? 2, né? Foi esse de 150 e esse de 500, né? Então, ele me mostrou 2, né? Como que eu calculei esse 2? Com essa linha de comando aqui que eu já expliquei, tá? Recebi a quantidade de boletos, recebeu o que eu já tinha em quantidade de boletos, né? A quantidade que eu já li anteriormente, mais 1, né? E essa quantidade começa com 0 lá em cima, tá? Porque eu não somei nenhuma quantidade ainda, certo? Então, tá certinho aqui, né? O programa com o que eu fiz na calculadora, né? Para verificar se está certo. Então, eu vou executar esse comando, esse algoritmo, passo a passo. Aqui nesse botão, a gente executa passo a passo, tá? Então, a gente aqui declara as variáveis saldo, débito, né? O P, saldo débito. Ó, declarou. Agora, ele declara o P. Agora, ele declara quantidade de boletos, declarou. E agora, depois que eu clicar, ele vai pedir aqui embaixo, ó, para digitar o saldo inicial do José. Pediu. Agora, para ler o valor do salário inicial de José, está piscando o cursor. Vou colocar agora 8.000. Vamos repetir o exemplo. Aí, ó, ele já passou daqui, ó, o saldo inicial do José. Ele saiu daqui, ó, e foi cá para baixo, para verificar a minha
condição. Vocês veem que a minha condição, ela não começa com S, certo? Mas independente disso, da condição, como a gente viu, como eu o faça, ele faça os comandos primeiro e depois verifica. Então, independente dessa condição aqui, ó, que ele foi lá para baixo, ele vai voltar e vai executar de novo. Independente se é S. Vocês viram que, na primeira vez, o OP nem é igual a S. Tá vendo lá em cima, ó, que eu não declarei igual a S? Nem foi. Justificando, né, que ele executa no faça enquanto, primeiro ele executa os comandos, depois verifica, certo? Então, agora, ele vai executar primeiro os comandos, digite o valor do boleto bancário, ela vai pedir para digitar. Vou ler o débito, né, o valor do boleto. Vamos supor que eu vou tirar 150, como da última vez. O valor do boleto é 150. Vai calcular o salário, né, restante. Então, o salário vai ser o que tinha salário, que é 1.000, que no caso é 8.000, no caso, né, menos o débito, que é 150, né, que é o valor do boleto. Então, 8.000 menos 150 vai ser 7.850, como a gente viu, né? E vai passar para o próximo aqui, ó. Não está me mostrando nada, porque está calculando aqui os valores, né? Está calculando o salário e a quantidade de boletos. Quantidade de boletos vai receber o que tem quantidade de boleto, que no começo é 0 mais 1. Então, esse primeiro boleto aqui, de 150, é o primeiro boleto, né? Que é 0 mais 1, então 1. Quantidade de boletos é 1. Então, já tem a quantidade de boletos, que é 1. E vai escrever agora, deseja continuar a pagar os boletos? Sim ou não? Ah lá, deseja continuar a pagar os boletos? Sim ou não? Vai ler a opção agora. Sim ou não? Sim, vamos supor que é sim. Então, ele saiu daqui e voltou para cima. Por que que ele voltou? Porque a condição, ele verificou a condição. É igual assim? Ó, é igual assim? É, digitei sim. Então, é igual assim? É. Então, voltou e vai executar tudo de novo. Ó. Digite o valor do boleto bancário. Vai ler o valor do boleto bancário. Vamos supor que é 500. Esse boleto, segundo boleto, né? Vamos calcular o salário. O salário que tinha antes é quanto? 7.850, né? Que ele já tirou 150 de 8.000. Então, agora, ele tem 7.850. Menos o 500, então o salário tem 7.850 da primeira vez, né? Ele já tirou 150, então agora tem 7.850. Menos o débito. O débito é qual? O valor desse boleto agora, que é R$500. Então, 7.850 menos 500 vai ser 7.330, ok? Então, aqui, salário tem 7.330. Vai calcular a quantidade de boletos, que é o quê? O que tem quantidade de boletos, né, que já foi 1, que recebeu 1 na primeira vez, né, então tem o quê? 1 mais 1. Então, isso aqui, mais 1 é 2. Então, a quantidade de boletos que eu já li é 2, certo? Então, já tem o valor de quantidade de boletos. Vai pedir, agora vai digitar, né? Deseja continuar a pagar outro boleto? Sim ou não? Deseja continuar a pagar outro boleto? Sim ou não? Vamos digitar N agora para ele parar. Não quero pagar outros boletos, não. Então, N. Então, ele verificou. OP é igual a S? Não. É igual a N. Então, ficou falso. Foi para o final. Certo? Então, ele não vai executar essa repetição aqui mais, e sim essas próximas linhas de comando. Então, ele já pagou com essa estrutura de repetição todos os boletos que ele queria, que aqui no caso foi 2. Eu não sabia quantos boletos ele queria. Então, depois de pagar todos, eu vou saber. Ó. Então, à medida que ele foi tirando, né, lá da mesa que ele estava pagando, ele foi tirando os boletos, e à medida disso, foi acabando os boletos. E quando acabar os boletos, ele vai digitar N. Aí vai acabar de pagar os boletos. Certo? Vai parar de pedir o valor do próximo boleto. Agora ele vai executar esse comando. O saldo final restante da conta Zé é... Olha lá. A conta Zé é 7.350, como a gente viu. Né? Subtraindo 8.000 de 150 e de 500. Me mostrou a quantidade de boletos que José pagou. É a quantidade de boletos, né? Que isso aqui foi executado, né? Foi 2. Então, a quantidade de boletos que José pagou é 2. Certo? Vai executar um /N ele agora para pular a linha. Então, é isso, gente. Vocês conseguiram entender esse primeiro item que vamos resolver? Esse aqui, ó, o exercício não pediu para mostrar a quantidade de boletos, tá? Então, eu vou comentar essa linha aqui, ó, a declaração de quantidade de boletos. Vou comentar também essa linha aqui, que calcula a quantidade de boletos, e vou comentar também essas duas linhas aqui, ó, que mostra a quantidade de boletos. Tá? Então, tudo que está comentado aqui agora, que eu comentei, né, em relação à quantidade de boletos, é porque o exercício não pediu, tá? Se vocês quiserem fazer igual eu fiz aqui, é só, para mostrar a quantidade de boletos, é só descomentar, né, tirar essas duas barras aqui, para ele mostrar a quantidade de boletos, certo?
Como não pedi, eu comentei essas linhas aqui que não são necessárias no exercício. Tá? Mas é importante, né, e muito interessante de a gente fazer. Conseguiram entender, gente? Alguma dúvida sobre esse? Em relação ao faça e enquanto, do flag que eu usei ali, utilizando, né, a opção como sim. Então, se ela for sim, vai executar de novo. Se for não, acaba. Entenderam, gente? Sim. Ok. Voltando aqui, né, nas dúvidas, se tiver dúvidas, mandem no fórum de dúvidas ou no grupo do WhatsApp, tá? Pode me chamar no privado também, que eu atendo lá. Então, vamos voltar aqui para o PowerPoint para me mostrar o próximo exercício, que é o quê? Ele pergunta, faça um algoritmo que leia 15 números reais. Calcule e imprima a soma barra média desses números. Então, faça um algoritmo que leia 15 números reais, né? Calcule e imprima a soma desses 15 números e depois a média desses números. Tá? Então, eu dei uma dica aqui sem flag e vamos criar o programa no Portugal para praticar. Então, vamos lá no Portugal para praticar. Ô, Luiz Miguel, esse aqui eu vou deixar, né, como a gente reveza, então você faz esse e eu faço o próximo, pode ser? Pode ser. Ok, deixa eu só dar uma dica. Aqui eu pus sem flag, mas nos exercícios do LVP a gente não coloca isso, tá, gente? Então vocês têm que saber se a gente vai usar flag ou se a gente não vai usar flag, tá? Então, ele tá falando aqui, ó, que ele quer ler 15 números reais. Então, como é que eu sei que é sem flag? Por que eu sei que é sem flag? Porque eu tenho a quantidade de vezes que a execução que a estrutura de repetição vai ser executada, que são quanto? 15 vezes. Então, por isso, quando eu tenho a quantidade de vezes que a minha estrutura de repetição vai ser repetida, né, vai ser executada, eu não preciso de flag, que é só utilizar a minha variável contadora que a gente viu no tópico 7, né? I igual a 1 e vai de I até 15, certo? Então, como a gente tem o valor definido aqui de repetições, que são 15 vezes, então a gente não precisa de flag, né? O que é flag? Que pergunta se eu quero continuar ou não, certo? Então, vamos deixar aí as explicações desse item com o Luiz Miguel. Vou passar aqui no PowerPoint, no 2 aqui, para ele ir vendo e falando aí. Então, como a gente viu, tem um número fixo de vezes que a gente vai executar aquele loop, que a gente vai executar essa soma. Então, a gente pode deduzir que não vai usar uma flag, não vai usar nenhum tipo de valor que vai definir se vai sair ou não do enquanto. Bom, então a gente primeiro declara a soma e o inteiro, o contador, por causa que vai ser um número fixo, então a gente vai usar um contador. A gente declara a variável real soma e a variável real número, que vai ser o número que vai ser digitado. Bom, a gente vai declarar o i como 1, o contador como 1, para ele iniciar, né, a contagem, e a gente faz e declara a soma como 0, por causa que, obviamente, sempre começa com 0 nas somas. A gente começa o loop, que tem a variável i com 15, que nesse caso está 5, mas são 15 vezes que vai ser executado esse loop. Aí ele pede um número, ele pede para escrever um número, soma esse número à variável soma e incrementa o contador, para a gente não ficar num loop infinito. Bom, aí lê 15 vezes, acontece isso 15 vezes, e escreve a soma no final. E como a gente já sabe que vai executar 15 vezes, independente do que o usuário escreveu, a gente pode pôr o número 15 ali embaixo, não precisa pôr o valor de i, não, já que a gente sabe que vai ser 15 por causa que não tem o uso de flag. Isso aí. Então, ele leu o número, né? Como ele pediu para somar todos os números na calculação e a média,
Então, eu calculei a soma aqui, ó. Soma recebe que tinha em soma, mais o número que eu acabei de digitar. E incrementei 1 ao meu contador, né? Então, de 1 foi para 2, né? 1 mais 1, 2, e agora é 2. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai voltar e vai repetir esses comandos de novo, certo? Então, i é menor ou igual a 15? É, porque vai ser 2, né? Depois da primeira execução. Então, quando ele se tornar falso, né? Quando não for igual a, nem menor ou igual a 15, né? For 16, ele acaba. Então, ele executou 15 vezes. E me mostrou no final que a soma deu o valor, né? Entre aspas, é o texto, então a soma deu, vírgula, separado entre vírgulas, a variável, né? O valor da variável soma, né? Que seria a soma de todos os números, depois da vírgula, né? Para separar a variável do texto, né, entre aspas, e a média deu, né? Vírgula de novo para separar esse texto da variável, então, vírgula, soma dividido por 15. Isso aqui, soma dividido por 15 aqui, seria o quê? Seria o cálculo da média, né? Ele pediu a soma e a média, então eu já somei, mostrei a soma. Então a média, como é que eu vou mostrar a média? A média deu, a soma, a média, vocês lembram que eu mandei no chat que a fórmula da média é a soma de todos os números dividido pela quantidade de números que eu somei, certo? Então, somei todos os números, então a soma de todos os números tem na variável soma, né? Então, soma dividido pela quantidade de números que eu somei. Qual que foi a quantidade de números que eu somei? Foi 15, que o exercício me mostrou, certo? Então, soma, a soma de todos os números dividido pela quantidade de vezes que o exercício pediu para me ler, que é 15, certo? Eu podia fazer assim também, gente, ó. Eu podia fazer soma, seria, né, média, é igual a soma dividido por 15. Aí eu teria que declarar aqui em cima, né, a média, né? Porque eu usei ela aqui, então, declarar uma variável real média. E mostrar aqui somente a soma, né? Então, a soma não, né? No caso, seria a média. Também daria certo. Mas como vamos passar a utilizar, né, assim, né? Então, a média seria o quê? A soma de todos os números dividido por 15. Então, ele vai mostrar a soma de todos os números dividido por 15 aqui. Certo? Então, essa é a média. Ele já até executou o que eu estava fazendo nos testes. Vamos executar de novo. Digite mais um número para a soma em média. Então, para ele não executar 15 vezes, eu fiz aquilo ali que eu fiz no início. Ó. Tirei esse 15 e coloquei só 5. Então, ele vai executar só 5 vezes, vocês concordam, né? Então, eu vou digitar 5 vezes, ó. Soma de média, vamos colocar 5 com mais 5, 10. Então, somei 10 já ainda, né? Somei 10. Com mais 10, vai ser 20. Com mais 8, 28. Com mais 2, 30. Somei 5 números. Então, ó, como tem i menor igual a 5, então, fez até 5, né? Aí, ele me mostrou, a soma deu 30, né? Se somar todo esse número aqui vai dar 30, e a média deu 2. Essa média foi errada. Por quê? Porque eu dividi por 15, e não era por 15 mais. Como eu repeti 5 vezes, então a média tem que ser dividida por 5. Certo? Então vamos voltar. 5 mais 5, 10. Com mais 10, 20. Com mais 8, 28. Mais 2, 30. Então a soma deu 30 e a média deu 6. Né? 30 dividido por 5 é 6. Então a média é 6. Certo? Então a medida que a quantidade de vezes aqui é a quantidade de repetições. Então, como eu mudei para 5, então a quantidade de vezes, de números que eu vou dividir, tem que ser alterada também para a quantidade de repetições. Né? Como foi 15 que o exercício pediu, então tem que colocar 15. Então, ele vai pedir aqui, ó, 15 vezes para me digitar um número. Tá vendo? Eu coloquei 5 só para facilitar, né? Para ir mais rápido a execução, para ver se está certo. Senão, vocês teriam que digitar 15 vezes para ele me mostrar aqui, tá vendo? Então, esse aqui é o número 2. Então, aqui como número 3, ele pergunta: faça o algoritmo que leia o sexo M e F de várias pessoas, calcule e imprima. Com esse título aqui, faça o algoritmo que leia o sexo M e F, né, masculino e feminino, de várias pessoas. Quem vai me dizer aí se eu vou usar flag ou se eu não vou usar flag? Vai usar, porque não tem o número de pessoas. Isso. Então, quando a gente não sabe quantas pessoas, né, ele está falando que é várias pessoas, então eu não sei quantas pessoas, né,
que eu vou digitar, né, que eu vou ler o sexo. Então, quando eu tenho um número indeterminado de repetições aqui, né, de leitura de sexos ali, quando eu tenho um número indeterminado de repetições, eu vou usar, né, o flag, que pode ser a opção, né, como sim, ou pode ser o final, né, para acabar quando for diferente de zero. E quando eu digitar zero, ele acabar. Né? Aqui eu vou utilizar o sim, tá? Então, ele está pedindo calcular e imprimir a quantidade de pessoas do sexo feminino que eu digitei e a quantidade de pessoas do sexo masculino que eu digitei também. Aqui a dica com flag, né? Como a Cristiane falou. Então, vamos criar o programa no Portugal para praticar. Então, aqui no Portugal, eu criei aqui o item 3, né? Declarando como tipo cadeia a variável sexo. Por que tem que ser do tipo cadeia? Porque sexo é a letra M ou F, né? Então, é texto. Então, tem que ser do tipo cadeia. Declarei do tipo inteiro. Quantidade de pessoas femininas e quantidade de pessoas masculinas. Ok? Então, no tipo inteiro. Vai ser 1, 2, 3, dependendo da quantidade que eu digitar lá, né? E cadeia OP também, né? De opção, né? Iniciei ela, declarando ela, né? Inicializando ela como S. Por que eu declarei ela como S? Eu vou explicar mais na frente. E declarei também, inicializei, né? Quanti F, quanti M, né? A quantidade de femininos e a quantidade de masculinos como 0, porque eu não somei nenhuma quantidade de pessoas ainda, né? Independente de masculino ou feminino, eu não somei nada. Então, começa com 0. Certo? Então, voltando aqui na OP com S. Declarei aqui, ó, minha estrutura de repetição faça enquanto. Então, faça enquanto. Faça, abre e fecha as chaves para o que tudo que está dentro das chaves, ele vai repetir à medida que for verdadeiro e na primeira vez independente da... Ele executa na primeira vez independente da condição e volta repetindo isso aqui se a condição for verdadeira, né? Essa condição aqui entre parênteses. Então, por que eu comecei com sim? Vamos ver aqui, ó. Ele primeiro executa aqui na primeira vez, certo? Então, ele digita seu sexo, M ou F. Vamos supor que eu digito, então ele vai ler o sexo, vai verificar se esse sexo é igual a F. Se for igual a F, entre duas chaves. Por quê? Porque é do tipo cadeia, então é duas chaves que usa, tá, gente? Se o caractere que declara, é uma aspa só. Como declarei cadeia, é duas aspas, ok? Igualdade no Portugal Studio, vocês já viram que é 2 iguais, certo? E a atribuição é 1 só. Então, sexo é igual a F. Se for, então, quantidade de feminino vai ser o que tinha em quantidade de femininos, que no começo é 0 mais 1. Certo? Então, somei 1 à minha quantidade, né? Então, se for feminino, vai executar isso aqui. Se não, eu vou criar no se não outra estrutura de repetição, se. Então, aqui eu tenho uma estrutura de estrutura condicional encadeada, né? Uma dentro da outra. Então, se não for verdadeiro, se as condições aqui de cima for falsa, né? Então, ele vai executar o se não. E no se não, eu estou criando outro se, verificando se o sexo é igual a M de masculino. Se for igual a M de masculino, quantidade masculina vai ser o que tinha, quantidade masculino, que na primeira vez é 0, mais 1. Então, vai somar aqui a quantidade de masculinos com essas linhas de comandos. Com essa linha de comando, vai somar a quantidade de masculinos, e com essa linha de comando vai somar a quantidade de femininos, se for feminino e se for masculino. Certo? E aqui, ó, eu saí daqui e voltei para essa coluna aqui do se, ó. Por que eu fiz isso? E não escrevi aqui, né, nessa linha, comecei a escrever aqui para frente. Eu comecei e voltei daqui para cá, para essa coluna aqui. Para finalizar a minha estrutura se, né, essa e essa. Então, eu voltei daqui para a coluna que eu iniciei o se. Então, ele identificou que isso aqui fez com que acabasse as estruturas de condicionais. Se perguntar se deseja continuar, sim ou não, eu vou ler o P, que é a opção aqui em cima, que começou com essa. Então, o P, se eu digitar sim aqui, então continua como sim. Aí vai verificar, o P é igual a sim. Se for, vai executar tudo de novo, né? Vai ler o sexo dessa próxima pessoa, se for feminino, vai somar mais 1. Se for masculino, vai somar mais 1. Vai perguntar de novo, quer continuar? Sim ou não? Se eu digitar não, então o P agora tem não, certo? Então, vai verificar, OP igual a S? Não, é falso, né? OP agora é N, então se tornou falso e ele foi para o final. E vai escrever, encontramos, né? Barra N, para pular uma linha, né? Desse desejo de continuar aqui, então ele vai pular daqui para cá, né? Na execução, né? Mostrando os comandos lá de escreva, então ele vai pular uma linha e vai mostrar, encontramos
a quantidade de pessoas femininas e mulheres, né? Então, texto, separei com vírgula, essa variável, e outro texto. Encontramos, né, texto, variável, texto, então separa com vírgula, né? Encontramos quantidade masculina, homens. Barra N também, né, em todos os começos de texto, ali para saltar uma linha, né? Então, todo texto que você escrever no final, eu recomendo colocar um barra N no começo, tá? Para não precisar criar uma linha só com barra N, né? Escreva barra N, igual eu coloquei aqui, certo? Então, se colocar isso aqui no começo, já é suficiente. Então, vamos executar. Digite o seu sexo. Vamos supor masculino. Deixa eu continuar? Sim ou não? Sim, vamos supor que sim. Então, vai pedir de novo. Qual que é o seu sexo? Digite seu sexo. Masculino. Quer continuar? Sim ou não? Vamos supor que eu quero. Agora, digite seu sexo. É feminino? Vamos supor que é. Então, feminino. Quer continuar? Não. Então, quantas pessoas do sexo masculino eu tenho? Uma, duas pessoas do sexo masculino e uma do sexo feminino. Certo? Então, aqui embaixo, ele tem que me mostrar duas do sexo, uma do sexo, uma mulher, né, que é um sexo feminino, e 2 homens, né, que é 2 do sexo masculino. Então, Enter, me mostrou como pulou a linha, né, como tem barra N aqui, ó, pulou daqui para cá, certo? Pulou essa linha. Encontramos uma mulheres, né, esse igual aqui, ó, é texto, então tudo que está dentro de aspas aqui é texto, ele vai mostrar igual, né, vai mostrar o texto que está aqui, igual esse, tudo que está aqui, ele mostrou como texto, que está entre aspas. E no meio as variáveis mostrou o valor, né? Encontramos quantas mulheres? Uma, aqui, ó, uma feminina, então mostrou uma mulher. Então, quantos homens? 2, ó, 1, 2, então 2 homens, certo? Barra N aqui, para saltar essa linha. Vamos passo a passo. Declaro a sexo, né, tipo cadeia sexo, declaro quant F, quant M, declaro OP do tipo cadeia, inicializo ela como S, inicializo quant F e quant M como 0, que eu não somei nenhuma pessoa do feminino, nenhuma pessoa do masculino ainda, então começa com 0. Entrei numa estrutura de repetição faça enquanto, né, ignorando, né, a minha condição, que na primeira vez no faça enquanto, vocês viram que no faça enquanto, ele executa pelo menos uma vez. Então, pela primeira vez, ele ignora a minha condição, certo? Então, independente da minha condição, ele executa pelo menos uma vez, né? Ele executa pela primeira vez. E se a condição for falsa, ele acaba. Se for verdadeiro, ele volta e faz de novo. Então, digite o sexo, executou a linha de comando, pedi para digitar, leia sexo. Então, vamos digitar M aqui. Próximo passo. Vai verificar. Se o sexo é igual a feminino, é igual a feminino? Não, é masculino que eu digitei. Então, sexo não é igual a F, não, é igual a M. Então, ele não vai executar o então, ele vai para o C não, porque esse aqui é falso, então ele foi para o C não. E no C não ele está criando outro estudo de repetição, verificando. Então, ela pulou como foi falso, ele pulou para o C não. E nesse C não eu estou criando o estudo de condicional, perguntando se é igual a M então. Se o sexo é igual a M, então ele vai executar um então, certo? Então, quant M vai ser o que tem em quant M, que é 0 mais 1. Mais quanto? Mais 1. Então, 0 mais 1 é 1. Então, quant M recebeu 1. Deseja continuar? Sim ou não? Vai perguntar. Vamos supor que sim. Sim. Aí OP recebeu sim, né? Então, OP tem sim. Aí, a condição é, para OP tem que ser igual a sim, para ele repetir de novo. Certo? OP é igual a sim. Então repetiu de novo, né? Como eu digitei a opção aqui, eu alterei o valor dela dentro desse estudo de repetição, perguntando se é sim ou não. Se eu colocar sim, repete de novo, né? Como a condição seria verdadeira. Se eu colocar não, a condição se torna falsa. Então ela para. Como eu digitei sim, ela repetiu de novo. Digite o seu sexo, masculino ou feminino? Vamos colocar feminino. Leia sexo, feminino. Se sexo é igual a feminino? Então ele vai executar então. Quant F, vai ser o que tem quant F, mais 1. Que tem quant F? 0. Mais 1, quant M, que tem 1, tá, gente? Na primeira vez que eu executei, então, aqui em cima. Então, quant M tem 1. Quant F tem 0, na primeira vez, né? Que é a primeira mulher que eu estou digitando, né? E ela entrou aqui como F. Então, quant F vai ser o que tem quant F, que é 0 mais 1. Então, primeira mulher que eu li, né? 0 mais 1, então, 1. Quant F é 1. Então, como foi verdadeiro, então aqui o se foi verdadeiro, o primeiro se, então ele executa o comando então e vai para o final. Foi para o final da estrutura se, né? Que vocês viram que acabou essa estrutura se quando eu voltei daqui para cá, para a coluna que eu comecei a digitar os comandos que estão dentro do faça, certo? Então, ele pergunta agora, deseja continuar?
sim ou não. Vamos colocar N de não. Ó, leia não. Aí ele verificou. Enquanto OP for igual a S, ele vai voltar e vai repetir. OP igual a S, falso. OP, eu coloquei ele como N aqui, vocês viram, né? Então, OP agora tem N. OP é igual a S? Não. Então, se tornou falso. Então, ele vai escrever agora. Né? Escreve, encontramos quanto F, que é 1, vocês viram, né? Uma mulher. E escreve quanto M, né? Que é quanto 1 também. Então, encontramos uma mulher, encontramos um homem. E executou barra N ali pulando a linha, acabando o algoritmo. Vocês conseguiram entender esse algoritmo, assim como o primeiro e o segundo? É muito importante esses exercícios, da forma como eu fiz aqui, tá? Usando faça enquanto como necessário, usando, né, nos 3 itens aqui, a gente usou o faça enquanto, tá? Então, dá um spoiler do que o LVP está pedindo, né? Então, a gente vai usar o faça enquanto no LVP, certo? Então, nos exercícios do LVP, a gente já tem o que a gente tem que fazer, que é um faça enquanto. É bem provável que no LVP, os dois exercícios que tem lá, vai pedir o faça enquanto, porque a gente está no tópico do faça enquanto. Certo? Então, vão nas suas cabeças, assim, que a gente vai executar pela primeira vez, e depois vai verificar. Certo? Então, todos esses comandos aqui vão ser executados quando a minha opção for verdadeira. Né? For sim. E quando ela se tornar falsa, né, a minha condição vai para o final. Certo? Vocês conseguiram entender esse número 3? Consegui. Ok. Então, se tiver dúvida, fala suas dúvidas agora, ou digite no chat da reunião aí, ou também pode falar lá no privado do meu WhatsApp, ou no grupo da monitoria, ou também pode falar nos fóruns de dúvidas, tá? Então, foi isso que eu tinha para passar hoje, né, em relação à estrutura de repetição, né, dando continuidade à estrutura de repetição, só que agora com o faça enquanto, que é o contrário daquilo que a gente viu na semana passada, que é o enquanto faça. Né? Enquanto a condição for verdadeira, ele executa. Né? E aqui agora no faça enquanto, ele faz primeiro para depois verificar. Certo? E se for verdadeira verificação, ele volta e faz de novo. Ok, gente? Eu vou dar uma atualizada no chat aqui agora, para ver se tem alguma pergunta. Espera aí. Gabriel falou, então flag é um termo de condição com valor true. Isso então flag é um termo de condição com valor true. Não. É isso mesmo que o Luiz Miguel te respondeu aí, que não necessariamente é uma variável que vai definir quando o enquanto vai acabar. Certo? O i, anteriormente, igual ele falou aí, também era tecnicamente uma flag, mas já sabíamos quando iria terminar, né? Quando a flag vem do usuário. E ele vai definir quando o loop acaba, certo? Aí o loop repete infinitamente. Então, por isso é flag, né? E flag, a gente não tem a quantidade determinada de itens que a gente vai ler que vai ser executado. Então, a gente usa o flag. Quando a gente, então, usa o flag, é quando a gente não tem a quantidade que a gente quer repetir. E quando a gente tem a quantidade que quer repetir, a gente usa a variável contadora aí, tá? Isso aí, um limitador, igual o Luiz Miguel te falou. Então é isso então, gente. Se não tiver mais dúvidas, eu agradeço a participação de todos vocês. Peço para que vocês tentem fazer lá os itens do LVP do tópico 8 e também relembrando do tópico 7, está prorrogado ainda, como eu mandei hoje no WhatsApp, vocês viram que está prorrogada a data para finalização deles, né? Então, quem não tiver feito do tópico 7, pode terminar eles lá e enviar. Se tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp também, no grupo e no fórum, e fazer, né, essas atividades dessa semana, né, que são os 2 tópicos, né, os 2 itens do LVP dessa semana, tópico 8. Se tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp, no grupo e nos fóruns de dúvidas, tá bom? O Luiz Miguel também está lá no grupo, né, ele é monitor, se quiserem também perguntar para ele está lá no grupo, tá à disposição de vocês, assim como eu. Então, obrigado para todo mundo que participou. Se não tiver mais dúvidas, eu encerro aqui a monitoria de hoje, tá? A gravação já vai estar até no máximo amanhã lá no site, tá? Então, até sexta-feira, né, para a gente resolver e dar dicas desses 2 exercícios do LVP do tópico 8. Então, procurem fazer para terem dúvidas até na sexta. Então, tchau para vocês, gente. Obrigado pela participação. Tchau, Luiz Miguel, também que ajudou aí.
Até Tchau, sexta-feira. tchau. Até sexta-feira. Tchau. Tchau. Até sexta. Tchau.